colocado, né, em oração ao Senhor, para que Ele venha cada dia. Eu sei que o Senhor já tem cuidado dessa família, tem cuidado do Davi, da saúde do Davi, né? E o Davi está aí cada dia crescendo, né, Davi? E nós estamos felizes com a presença dessa família. Eu quero ler juntamente com a igreja Provérbios, capítulo de número 22. Os que tiverem Bíblia e os que não tiverem, fiquem atentos ali no quadro ali. Provérbios 22. Talvez pode haver um pouco de mudança de fala na tradução aqui. A minha Bíblia ela é a Nova Almeida atualizada, corrigida. Talvez pode mudar um pouquinho a fala, mas é a mesma palavra, tá bom? Provérbios de número 2, o verso 6. Eu vou ler o 6 e o 15. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém, Jesus, eu creio. 15, o verso 15 é assim: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afasta dela. Aleluia. Podem sentar. Aleluia. O que a Bíblia passa para nós são receitas espirituais que nós não podemos abrir mão. Diz que nós temos que ensinar a criança no caminho em que deve andar, para que mesmo quando ele envelhecer, ele não venha se desviar do ensino. Não é se desviar da presença de Deus, não, é do ensino que ele obteve na criação. Amém, Jesus. Obrigada, Deus. E tem que haver correção, muitas vezes, com a vara, como está dizendo aqui. Tá, Davi? Por quê? Quando nós retiramos a disciplina dos nossos filhos, a correção, às vezes ele pode crescer de uma forma que podemos estranhar. A gente sabe, nós aqui que já temos aí 30 e poucos anos, né, de caminhada, fomos corrigindo, né, os nossos pais corrigiram, mas ultimamente muitas crianças estão crescendo sem conhecer o cipózinho de amora, né? Sem conhecer o cipózinho de fedegoso, né? Isso não é bom. Por quê? Esta vara, esse cipózinho, ele vai trazer um certo temor na vida da criança. Amém, Jesus. É verdade. E ele vai entender que ele precisa respeitar alguns limites. Amém, Jesus. É isso que eu estou falando aqui da criança, mas isso está sendo aplicado aos pais, né? Porque a criança às vezes está aqui e não está nem aí com o que eu estou falando no momento, né? Mas os pais têm que estar atentos porque o Davi vai estar crescendo, né? E tantos outros Davi por aí. Amém, que estão crescendo e precisa de haver a correção. Por quê? Veja o que diz aqui, ó. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. E às vezes tem coisas que tem que haver, espantar com a vara, né? Amém, Jesus. Quando a criança às vezes não quer obedecer, dá um corretivo ali com um cipózinho, e o pai sabe, a mãe sabe como corrigir, né? Amém. Eu costumo
que dizer, se taca, matasse, eu estava morto. Porque pensa no nordestino que apanhou. Mas isso serviu, porque hoje eu oro pelos meus pais, eu vou lá, abraço eles, já estão com os cabelos brancos, e eu abraço com muito amor. Obrigada, eu nem Senhor. eu lembro assim, como com gozo, né? Porque lá em Hebreus diz que nem toda disciplina, ao ser aplicada no momento, é de gozo, mas sim de tristeza. Mas depois ela traz um bom fruto. Aleluia. E é isso. Talvez se eu não tivesse levado umas cacadas, eu hoje não estaria onde estou hoje. Verdade, né? Deus. Ensinando, né? E trazendo aqui para os pais que precisa haver a correção, com moderação, com temor. O pai não vai bater para matar o filho, mas tem que corrigir. É a Bíblia que nos ensina. E quando nós abrimos mão deste ensino, nós sofremos as consequências. Por isso que a Bíblia precisa, nós seguimos ela. E quando fala sobre ensinar, está dizendo assim, nós devemos ensinar os nossos filhos dessa forma, que a Bíblia diz, deixa eu botar o que eu não estou dizendo. Não roube o pobre, porque é pobre, nem oprima o necessitado no trabalho. Às vezes eu ensino para os meus filhos, não desfaça de ninguém na rua, não fale mal de ninguém, não fique zombando de pessoas pobres. A Bíblia diz que quem zomba do pobre insulta a Deus. Então é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Quem zomba do pobre insulta a Deus. É aqui que está dizendo, não roube o pobre, porque é pobre, nem oprima o necessitado no trabalho. E assim são ensinamentos que nós temos que passar para os nossos filhos no cotidiano. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho, andando com eles, sentado em casa, deitado também. Devemos ensinar esta palavra, ensinar coisas boas aos nossos filhos, para que eles venham crescer com uma mentalidade formada com coisas boas. O pai que ama o seu filho, ele só vai ensinar coisas boas. Mas nós sabemos que às vezes tem filhos que criam filhos de formas irreverentes. E por isso que nós hoje temos uma sociedade doente aí fora, por falta de correção, por falta de ensinamento. Mas essas palavras são para nós como igreja. Criarmos os nossos filhos na disciplina do Senhor. Porque Jesus disse que nós somos a luz, o sal e luz do mundo. Então nós temos que brilhar, nós temos que ser diferente. Não somos melhor, mas somos diferentes. E aqui está o irmão David e a irmã Débora, né? Aqui o primeiro filhinho, né? Que Deus venha, por meio da sua palavra, orientar, né? Eles a criar o Davi com toda a disciplina. Não tenham medo de corrigir no momento certo. Claro que o pai não vai estar batendo aleatoriamente no filho, mas se precisar dar uma correção com um cipózinho, pode deixar o cipózinho de agora puxando lá na teia, né? Se precisar dar uma cipoadazinha nas pernas, diz, não faça isso. Era assim que as mães faziam e fazem, né? E isso é bom, porque depois ele vai agradecer. Amém, né? Jesus. Deles até que depois que cresce, esquece que apanhou. Porque a disciplina é boa. Ela afasta a tolice, né, do nosso coração. Olha só o que a Bíblia passa aqui. A tolice nasce ligada ao coração da criança, mas a vara retira essa tolice, né? Você pode observar a criança quando ela nasce, que ela começa a andar, tudo que ela vê, ela quer pegar e pôr na boca, né?
Se o pai não estiver atento, coloca moeda na boca, coloca prego. Então a gente vai ver, olha, será que essa criança está certa, comendo prego, comendo engolindo de tudo? Então, o que a Bíblia está falando não é mentira, não. A tolice nasce ligada ao coração da criança, mas a vara retira. Aleluia. Corrige, olha, não faça isso. Pode engasgar. Aí vai ensinando, tem que corrigir, mas também falar, ensinar a criança. Não é só bater. Ah, mas por que eu estou apanhando? Não explicou nada. Tem que explicar porque está corrigindo. Né? Eu já conversei com alguns irmãos aqui, o Cidade Daniel fala, olha, vai apanhar por isso, por aquilo e aquilo outro. Então, os pais têm o direito de ensinar ou de falar porque que está corrigindo a criança. Amém, Jesus. Isso serve para cada um de nós que estamos aqui, porque aí vem os netos, né? E tudo isso tem que haver correção para que a nossa sociedade seja povoada com crianças saudáveis. Amém? Então é isso que a Bíblia passa para nós. E esse Provérbios está ligado aqui nesse do capítulo 22 até o 24, 30 provérbios de sabedoria, para que nós possamos viver uma vida de grande êxito na terra. Aleluia. Se nós atentarmos para os provérbios que tem aqui na Bíblia, nós vamos ter uma sociedade abençoada, porque a Bíblia nos corrige a fazer o que é bom. Amém, Jesus. Bem, então está aqui o Monteiro, a irmã Débora, eu quero que vocês virem para cá e a igreja vai estar estendendo as mãos. Eu vou pegar a pessoa na conta de segurar o Davi. Tem alguém, eu vou convidar os avós, né, para estar aqui, para receber a bênção. Os avós às vezes ficam mais com os netos do que os pais, né? Uma certa feita, meu pai está no Mato Grosso, eu digo, pai, o que o senhor está fazendo agora? Ele só batendo no neto. Tem alguém da família, algum colega, parente, alguém que quer vir aqui, né, fazer parte, para poder sair na foto aqui também, depois? Sim, irmãos, explicando aqui, nós não batizamos criança. Por quê? Nós apresentamos, porque foi o próprio Senhor Jesus que nos deu esse exemplo, né? Os seus pais ali quando Jesus nasceu, e a Bíblia diz que era segundo a lei de Moisés, né? Jesus foi levado ao templo e foi apresentado. Ele não foi batizado, ali não teve padrinho, ali não teve, né? Ali teve Simeão, como sacerdote de Deus, pegou Jesus e apresentou, né, a Deus, e ali abençoou. E depois que ele abençoou Jesus, ele disse, agora, falou para Deus, agora pode despedir o teu servo, porque agora os meus olhos já viram a salvação, né? Então o exemplo de apresentar a criança foi Jesus que deixou para nós, né? Jesus foi apresentado. Após 33 anos, Jesus desce as águas para ser batizado, já com a maturidade, né, formada. Não batizamos criança, né, porque na Bíblia nós não encontramos base bíblica para batizar criança, né? E isso está em todas as Bíblias. Jesus foi apresentado ali com a idade de 8 dias, 8 meses, né? 8 dias de nascido, melhor dizendo, e foi apresentado no templo. Oraram e apresentaram a Deus. Então nós oramos apresentando a Deus para que o Senhor Deus tome, né, cuidado da vida do Davi, né, e que venha orientar os pais a criar na disciplina do Senhor, né, dizendo que nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Olha, diz assim: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí volta para os pais, diz: não provoqueis a ira aos vossos filhos. Então tem a correção para os filhos e para os pais.
Amém? Aleluia. Deus abençoe. Então é isso aí que a Bíblia nos ensina. Eu vi a irmã Débora falando que tinha uns patins, foram convidados para fazer parte do casal, né? Você não sabe o que significa a palavra padrinho, sabe? Padrinho é como se fosse um cuidador, né? Antigamente, os pais, às vezes, acontecia lá um fato e aí aquela criança ficava órfã. Então, o padrinho pegava para cuidar, né? Já viram falar quando alguém chega numa empresa que tem alguém conhecido, bem chegado, diz: fulano fechou porque tem um padrinho lá dentro, né? É alguém que cuida, que zela e que dá todos os cuidados. Então a palavra padrinho é isso. Só que na Bíblia não encontramos também essa palavra, né? A Bíblia fala de Deus Pai, Deus Filho, e assim nós seguimos as verdades que Cristo deixou para nós. Mas não tem nada vocês fazer parte da vida do Davi, né, ligado aos pais. Bom, são testemunhas que estão aqui presentes, e Deus possa estar abençoando a vocês, como pessoas que fazem parte dessa família. Às vezes a gente viu isso muito acontecer, inclusive a minha mãe que batizou, teve padrinho e tal, mas hoje, depois do conhecimento que a gente adquiriu no Senhor, a gente entende que era uma coisa feita porque tinha ensinamentos contrários à Bíblia Sagrada, mas nada contra o que é feito lá. Porém, nós aqui fazemos do jeito que a Bíblia nos ensina, tá bom? Vocês entenderam, né? Então nós vamos orar. Obrigada, Deus. Aleluia. A igreja estenda suas mãos para cá, porque vamos ministrar a bênção sobre a vida do Davi, sobre a vida dos seus pais e também das testemunhas aqui que eles convidaram para fazer parte. Depois vocês fiquem à vontade para fazer foto, tá bom? Deus abençoe. Pai de amor, Pai de filho da graça, queremos neste momento, diante da Tua palavra que foi lida e explicada, Senhor, apresentar aqui a vida do Davi, esta criança, em nome de Jesus. Pai, sabemos que é o Senhor que cuida de cada um de nós. Por isso eu ministro a bênção sobre a vida desta criança, crendo de que o Senhor é o Deus da nossa salvação. E que ao crescer, Senhor, ele possa entender, pelos ensinamentos que terá dos seus pais, que ele pode ter o céu por herança. Deus, assim nós oramos e apresentamos a vida do Davi nas tuas mãos, pedindo que o Senhor dê saúde e o Senhor cuide dele, assim como o Senhor tem cuidado de cada criança aí fora. Deus, permaneça com tuas mãos estendidas sobre a vida do irmão dele, da irmã Débora, que eles possam ter a orientação do teu Espírito para cuidar do seu filho. Pai, assim também os avós aqui presentes, os parentes e amigos e as testemunhas que fazem parte deste momento, que o Senhor venha abençoar toda sorte de bênção. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus.